Olá, querido professor, a paz do Senhor, a você que está aqui sempre conosco em mais uma pré-aula de Discipulado Kids, porque hoje é dia de discipular o coração da criança. E nós estivemos aqui durante 7 aulas e hoje encerra-se um ciclo do Discipulado Kids 1. O que é o discipulado, afinal de contas? Discipulado é uma ferramenta da educação cristã, onde nós preparamos os novos conversos para estar adquirindo toda a educação básica cristã para conhecer o Salvador da sua vida através da Bíblia Sagrada e se encaminhar para o batismo em águas. E para as crianças, esta ferramenta é uma ferramenta para aproximar a criança da palavra de Deus. É para aproximar a criança que já vai aceitando a Jesus em nossas classes de escola dominical, cultos infantis, para também se encaminhar quando for adolescentes, adultos, para o batismo, que é uma ordenança de Jesus Cristo à igreja. E toda pessoa pode dar o seu testemunho público de fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o nosso discipulado aqui são para as crianças alfabetizadas, que já aceitaram Jesus e que precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós trabalhamos e encerramos aqui, como já disse, esse ciclo de 8 lições. Fizemos aqui uma aula inaugural das 6 etapas para você iniciar um discipulado infantil. Se você é novo aqui no nosso canal, acompanhe aqui em todas as aulas que já tivemos anteriormente, se você gostar dessa proposta e quiser aplicar aí na tua igreja. Na próxima aula, já começaremos uma nova etapa, o Discipulado Kids 2. E nós tivemos aqui com uma proposta de que você precisa de um planejamento e um caderno para o seu aluno, para que a cada aula você vai baixando e o aluno vai escrevendo, ou você vai tirando cópias para que ele possa então colocar tudo em um caderno e possa ter todas essas aulas com tarefas feitas, pesquisas bíblicas, e ali ele vai estudando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E como é que fica esse planejamento? Bem, abaixo a esse vídeo há um link onde você vai clicar e será lá transportado para as nossas pastas no Google Drive. Lá, nas nossas pastas, você tem todos os materiais sugeridos aqui, desde a primeira aula. Todas as lições, todos os moldes e também todos os roteiros para que você possa fazer aí o seu planejamento e também executar o Discipulado Kids com os seus alunos. Nós temos aqui um mascote. Esse aqui é o nosso grandão, que levamos para eventos, mas nós trabalhamos com o Zé Bom de Bíblia. Essa caixa aqui de sapato, que todas as aulas nós vamos tirando círculos com números e siglas, para que você vá estudando como foi formada esta mini biblioteca, né, com 66 livros, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Para a aula de hoje, você vai precisar do Zé Bom de Bíblia, você vai precisar também desse desenho que está aí na tela, que deixo também para você imprimir, e também uma ferramenta chamada Corações da Salvação, que você pode baixar desde o molde a todos aqui que nós estamos oferecendo. E também hoje nós vamos fazer um peixinho de dobradura articulado. A criança vai aprender, vai fazer a sua dobradura e vai sair aí com esse peixinho que dá até para se tornar um brinquedo, né? Para que será que ele vai utilizar esse peixinho? Bem, professor, chegou agora a hora do nosso lema do discipulado. Você vai pegar a Bíblia com os seus alunos e nesse momento já deve estar tudo memorizado, né? Porque essa vai ser a fala lá na hora da formatura. E falando em formatura, assista até o final deste vídeo, que nós vamos deixar aqui um roteiro para que você também possa fazer a sua, se você desejar, conforme as nossas sugestões das nossas formaturas aqui na nossa igreja de Criciúma. A Bíblia é o livro de Deus. Ela nos ensina quem é Deus, o quanto Ele nos ama, como devemos viver e como será o nosso futuro. Eu creio na Bíblia. Esse vai ser um juramento lá para todos os pequenos discípulos na hora da formatura. Durante todas as lições, eles foram convidados a pegar a sua Bíblia e estarem ali dizendo, memorizado com o seu discipulador.
Bem, estamos na lição 8 propriamente dita. E que, como você já viu, hoje nós vamos ter um peixinho aí para nos ajudar a dizer sou cristão. A primeira parte desta aula de hoje não é a tarefa da aula anterior, porque hoje a tarefa é trazer um prato, né? Um prato doce, salgado, um refrigerante para compartilhar em uma festa aí de encerramento desses ciclos de estudos bíblicos através do discipulado. Professor, discipulador, receba as crianças com carinho, ore com elas. O objetivo dessa oração inicial é que todo pequeno discípulo possa ter Cristo como seu suficiente Salvador, cheios de amor por Ele e pela sua palavra. Agora já é hora de chamar o mascote, é hora de chamar o Zé Bom de Bíblia. Será que nós temos mais alguns círculos? É hora de você abrir o Zé Bom de Bíblia e lá vai estar a sua Bíblia. Isto mesmo, você vai pegar a sua Bíblia, vai convidar os seus pequenos discípulos a abrir a Bíblia aí na referência em que nós deixamos Romanos 10, de 8 a 10. E você vai ler da Bíblia, a criança vai observar, né, que o Zé é apenas uma ferramenta pedagógica, mas aquilo que tem a verdade, a nossa biblioteca, né, mini biblioteca com 66 livros, suas divisões, como foi formado, a sua autoria, os seus escritores, tudo isso nós já estudamos e as crianças precisam respeitar este livro, mas também amá-lo. Amar o autor do livro, que é Deus, e seguir as palavras de Deus que aqui estão. Nós estamos dizendo, sou cristão. Será que na Bíblia tem isso? Será que a Bíblia fala sobre ser cristão ou não? Então vamos ver o que está escrito em Romanos 10, de 8 a 9. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Ela está na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé é que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, à medida que eu confesso Cristo, eu sou cristão. E esse é o tema da nossa lição de hoje e vamos conversar mais um pouco. Você pode, então, dizer para as crianças que o Zé está sempre disponível, né? Esse aqui, ó. Eu por trás sou o Zé Bom de Bíblia, mas a Bíblia está sempre conosco. E ela pode nos ensinar a cada dia. Não são só apenas essas 8 lições que vão nos deixar sábios sobre a palavra de Deus. É apenas os primeiros passos. E que a criança continue lendo e usufruindo da bênção que é a palavra de Deus. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo e é também atualmente no planeta Terra. Considerando que o próprio Cristo, né, o seu autor e fundador, foi crucificado. É fácil imaginar que o início da fé cristã não tenha sido nada fácil. Para aqueles, né, que se proclamavam seguidores de Jesus Cristo, seus discípulos. E não foram mesmo. As perseguições contra os cristãos já eram frequentes e brutais nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Quando a fé em Cristo precisava ser vivida praticamente na clandestinidade. As pessoas tinham que se esconder. Por grande parte dos conversos que iam aceitando a fé cristã, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, eles tinham que ficar escondidos e não podiam estar publicamente dizendo como nós aqui estamos, somos discípulos dele. Num contexto tão cruel, como um cristão poderia saber se outra pessoa também era cristã? O peixe é um símbolo antigo dos primeiros cristãos, onde perseguidos, onde uma hipótese, né, é levantada de que um cristão, quando supunha estar diante de outro cristão clandestino, desenhava uma curva, uma meia-lua no chão. E se a pessoa desenhasse outra meia-lua sobreposta dele, completando assim a figura de um peixe, seria muito maior a probabilidade de que se tratasse mesmo de um seguidor de Jesus Cristo que conhecia o código secreto cristão. Então, por isso hoje, nós trouxemos aí esse peixinho articulado para a criança entender que esse é um dos símbolos mais antigos que temos. E também tem um outro código secreto que seriam essas palavras aí que você está vendo que em grego antigo
É um T, um Y, um O, um C, com C cedilha, né? Significava peixe. A pronúncia correta dessa palavra grega não é fácil para nós que falamos o português, já que a letra X, né, o CH, o TH, não tem uma correspondência em nosso idioma. No entanto, para facilitar, é aceita a pronúncia, né, simplificada ictis. Ictis, que diziam peixes. Será que isso vem da nossa cabeça? Será que isso é informação? Bem, a história, a ciência, a geografia nos ajuda, então, a dizer se é verdade ou não que esse é um dos mais antigos símbolos cristãos. Olha só, a CPAD News lá em 2017 lançou, e eu deixo aí um link para que você possa ter essa reportagem na íntegra, sobre que os arqueólogos descobriram a primeira igreja no mundo. Um espaço pode ter sido usado pelos apóstolos no primeiro século. Então, a fonte é do Gospel Prime e ele foi do 16 de fevereiro de 2017. E você pode acessar. E no final desta reportagem, existe ali uma comparação, né, com uma antiguidade disputada, porque já alguns ortodoxos lá da Jordânia, eles já reclamam o título de ter a igreja mais antiga lá, porque isso foi descoberto em Israel em 2005, o local em Megido, né, onde um mosaico indicaria a existência de um templo cristão, usado nas primeiras décadas do século I. Por isso reclamam para si o título de igreja mais antiga do mundo. Mas aqui não é essa discussão. É que nesse lugar lá em Megido, nós temos assim um mosaico que apresenta desenhos de forma geométrica e o desenho de 2 peixes, um antigo símbolo do cristianismo. Não há nenhuma cruz visível e curiosamente o local fica ao lado, né, de um lugar ali bem conhecido da Bíblia, né, como um palco da batalha final que vai ser lançada lá no Apocalipse. Então aí nós temos pela arqueologia aí uma disputa, né, para esse título aí da igreja mais antiga, mas nós temos ruínas aí que os arqueólogos já descobriram e já então a gente pode se firmar de que realmente o peixe aí era um símbolo aí, era um código secreto aí dos primeiros cristãos que viviam clandestinos, que viviam então com um código secreto. E hoje a gente pode ter aí nos carros, a gente já tem emblema, chaveirinho, nós dizemos, somos cristãos, né? Ictis, peixes, aqueles que realmente foram resgatados, pescados, né? Porque o próprio Senhor Jesus diz que farei-te então não pescador de peixes, mas de almas. Então nós somos comparados a esses peixes. Bem, como nós vamos fazer esses peixes? Professor, eu gosto muito dessas folhas A4 coloridas, elas são fáceis. E aí nós vamos fazer uma figura geométrica, nós vamos fazer um quadrado perfeito, onde que todos os lados são iguais. Então você vai dobrar aí a forma de um triângulo e vai cortar a parte que sobra. Esta parte depois você vai utilizar até para fazer aí o rabinho do peixe, que é uma pequena seta. E daí então, você tem já uma dobradura central. Você vai dobrar em forma de triângulo e você vai dobrar as 2 partes para dentro. Bem fácil. Vai ficar tipo um sorvetinho. Marque bem. Toda dobradura a gente tem que marcar muito bem para que depois dê certo. E agora é hora de abrir. Abrir novamente, faz o triângulo e daí você vai se centralizar. A parte do peixe, a parte de baixo e a parte 3D, a barriguinha dele. Então agora nesse momento a gente já pode fazer os olhos, que você já vai conseguir perceber. Eu estou aqui com uma caneta permanente. E a gente faz os olhos do peixe. Pronto. Fica mais facilzinho. Aqui estou fazendo mais rápido. Você pode até já deixar tudo prontinho, levar para os seus alunos. Ó, ficou os olhos do peixe. E agora você vai cortar. É hora de nós lanhar o peixe. Ó. Nós temos que cortar até a parte da dobradura. Quanto mais pertinho você vai cortar, depois na hora de formar o seu peixe, ele vai ficar bem articulado. As crianças vão gostar bastante. Você vai ter que já deixar preparadinho papéis, né, tesouras, cola. Eu aqui para formar o meu peixe mais rápido, eu vou usar um grampeador. Você vai fazer a parte de baixo então e você vai utilizar cola. Para os peixes que ali eu fiz, eu usei cola. Aqui só vou grampear para fixar, para que você entenda, ó. Então, ficou articuladinho. Quanto mais eu cortar ele, mais eu lanhar ele ali, né? Quanto mais cortes, mais estreitos eu fizer, mais articulado eles vão ficar. E as crianças vão gostar de brincar aí e levar esse símbolo antigo aí
dizendo: eu sou cristão, eu sou um peixe resgatado, né? E aí tem toda a instrução que você pode fazer também com os seus alunos. Ser cristão. Ser cristão é crer na Bíblia. Não tem como desassociar o nosso livro de regra e fé para a nossa condição de sermos discípulos de Cristo. E a sua prática teológica é baseada no Antigo e no Novo Testamento, que nos traz provisões necessárias. Nós temos provisões na palavra do Senhor, a fim de implantar a justiça, o direito, a concórdia, a solidariedade entre os homens. Tudo que precisamos está aqui. E o Senhor já nos revelou, basta que nós queremos, desejarmos em nosso coração seguir, né? Os cristãos proclamam que Jesus Cristo salva, batiza e que o Espírito Santo cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e em breve levar-nos-á para o céu. Os cristãos amam o Cristo da Bíblia. Os verdadeiros cristãos não procuram uma teologia que liberta, mas uma teologia que inclui, uma teologia que nos faz, cada um de nós, tijolinhos da base que é Cristo, formando um único corpo, da qual Ele é a igreja. Bem, professor, neste momento, geralmente nós pedimos que os alunos retirem seus cadernos. É hora de escrever. Como nós estamos na última aula e há muitas coisas para as crianças revisarem, eu peço que você, então, imprima. E eu deixei aqui não só o roteiro desta aula para ti, professor, mas também deixei um modelo para o aluno. Se você quiser imprimir, vai dar algumas cópias a mais do que uma folha, para que eles possam ter todo o resumo, provavelmente até da tua fala. Eu deixei ali para que o aluno também leve como um documento para ele ter ali no seu caderno, para ele revisar quando tiver necessidade. Porque tudo aquilo que a gente vai falar agora foi essas 7 aulas anteriores. Mas agora é hora de revisar, é hora de ver se eles avançaram no conhecimento. Primeira coisa que eles têm que entender e sair já com o conceito de que todos éramos pecadores e que só através da morte de Jesus Cristo na cruz, o derramamento do seu sangue, nos dá condições de sermos perdoados e agora transformados em filhos de Deus. 1 João 1, de 7 a 10 diz, graça, vai dizendo tudo isso, mas 1 Coríntios 1 e 3, perdoa, diz assim, graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, através da purificação dos nossos pecados, da justificação, da regeneração, temos condições de ser chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. O segundo passo é que, à medida em que nós recebermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. Você tem aí desenhos menores para imprimir, o meu aqui eu fiz maior. Isso quer dizer que a minha ideia, a tua ideia, pode ser diferente, né? E você pode fazer até melhor do que as nossas sugestões. Aqui é o livro da vida e você vai dizer, à medida que é a cor dourada, que fala do céu, o mais importante não é eu saber do céu e desejar estar lá. Mas o mais importante é eu ter meu nome escrito no livro da vida. Né? Alegrai-vos antes por terem seus nomes escritos nos céus. É o que diz Lucas no capítulo 10 e verso 20. Em 1 João, no capítulo 3, 2 e 3, lemos assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha sua esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vivemos nessa esperança de ouvirmos a qualquer momento as trombetas soarem e nós sermos arrebatados dessa terra por aquele que nos salvou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E lá onde iremos não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é uma opção, não foi nós que decidimos, foi Ele que nos amou.
e nós temos que nos manter firmes na nossa esperança para alcançarmos o reino dos céus. Agora, como filhos, temos que ter preceitos, né? Eu sempre pergunto para as crianças, se você fosse uma princesa, como você se conduziria no meio do povo? Eles são tão espertos. E a primeira palavra que parece ser tão difícil entre crianças de 7, 8, 9, 10 e 11 me dizem postura. Eu teria que ter uma postura diferente, teria que praticar o bem. E é isso mesmo. O reino de Deus traz para nós uma mudança de vida. Somos agora cristãos, filhos de Deus. Olha o que 1 João 3,1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Quer dizer, não somos iguais, somos diferentes, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E João 12 diz assim, mas a todos, quantos creram no seu nome, a saber, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Você já aceitou Jesus? Suas crianças já aceitaram Jesus? Elas têm que sair firmes da sua sala de aula sabendo que nós somos diferentes mesmo. Somos cristãos, somos filhos de Deus. Agora então, temos o coração verde, que significa o crescimento, somos justificados. A cada dia a gente vai crescendo, as pessoas vão dizendo, mas tu não é santa não. Eu digo, não, mas eu fui justificado, há um que morreu por mim, há um que me salvou, há um que eu tenho esperança, estou crescendo nele, cada vez mais conhecendo mais e mais a Ele, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós temos que entender que somente os limpos de coração, né? Eles têm condições de continuar crescendo. Eu sempre digo para as crianças, não deixe alguém orar por você, que realmente você perceba que não tem uma mudança de vida. Não deixe alguém ensinar você que realmente não combine com a palavra do Senhor. Que às vezes é um amiguinho dando uma informação, é alguém que nem conhece Jesus no achismo, né? E eu já ensino isso para as crianças, que nós temos que crescer mesmo, porque somos justificados por alguém que está superior a qualquer homem, pois Ele é Deus e que pelo seu poder nos fez, então, seus filhos. E agora, então, temos uma garantia. Garantia do quê? Dos céus. Os céus são para aqueles não apenas que desejam, mas aqueles que foram libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está escrito em Romanos 6, 22 e 23. Isso nos confirma que realmente adentraremos as mansões celestiais libertos do pecado. E aí, professor, você vai conversando com o seu aluno, vai revisando, vai perguntando se eles estão entendendo, e aí você vai terminar a última parte dizendo, fomos santificados. A palavra santificação significa simplesmente ser separado do pecado. Não podemos ver junto e misturado, né? Essa é uma frase muito comum. Não, não dá. Nós somos ou limpos ou sujos, ou pecadores ou salvos. Nós temos que decidir isso, porque nós temos que ficar dedicados ao serviço de Deus, porque fomos santificados em Cristo. Cristo é suficiente Salvador, poderoso e Ele é santo. E nós não devemos nos manter entre uma coisa e outra, né? Nós temos que realmente ter uma decisão e escolher aquele que nos chamou. E olha só o que a Bíblia diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 5. E em Efésios também 1 e 4 a gente lê, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Deus nos ama, nos corrige a cada dia, quanto mais a criança, um pequeno aprendiz, um pequeno discípulo. Professor, que privilégio nós, discipuladores de criança, que estamos aqui cada dia ensinando os nossos pequenos, que Cristo passou a habitar em seu coração. E agora, Cristo quer reinar na nossa vida. Ele é Senhor, né, para sermos segundo as riquezas da sua glória.
Ele conceda que a gente juntos, né, tenhamos uma colaboração do poder pelo seu Espírito no homem interior, lá dentro. Deus quer trabalhar por completo, tanto para aparecer por fora o que Ele é dentro de nós, para que habite em nós pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em seu amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Quantas pessoas já eu ouvi dizer que não dá para a gente medir o amor de Deus, mas dá para sentir o amor de Deus em altura, profundidade, se nós deixarmos que o bendito Espírito Santo atue na nossa vida interior. Que Ele então fique junto a nós, para que nós possamos se encher de toda a plenitude de Deus. Deus quer morar num coração santo. Deus quer morar num coração arrependido. Jesus não vai sair das nossas vidas se nós sempre nos curvarmos ao poder da sua palavra e ao poder regenerador do seu nome. Então agora é hora de você, professor, pedir para que eles façam uma pesquisa aí no seu caderno de tudo que você ensinou. É hora de olhar se os cadernos das crianças estão completos, né? Para que eles possam então fazer a última avaliação. E daí eu deixo aí um pequeno desenho para que eles possam preencher com as suas características, tanto meninos como meninas, colocar cabelos, olhos, bocas, né? Preencher aí o rostinho, o cabelo e colocar o nome e talvez até fazer um painel aí. Jesus mora no meu coração. Confira todas as referências bíblicas, tirem as dúvidas das crianças e agora você vai dizer, olha, vocês são cristãos. Cristãos têm que fazer a sua parte, tem que orar. E daí você vai explicar tudo novamente, como já tivemos aqui uma lição sobre a oração. Cristão tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso pão diário, né? Temos que nos alimentar diariamente, senão o cristão vai ficar fraco, vai morrer, né? Vai ficar sem comunicação com o Deus da Bíblia e também não vai se alimentar dele, vai acabar perecendo, né? E então, e por último, participar dos cultos, porque você é igreja agora, você é cristão. E aí você vai explicar mais um pouquinho sobre a reverência do culto e também você vai dizer, agora é hora de você saber que discípulo faz discípulo. E as crianças precisam saber que elas são evangelizadoras. Elas são então agora portadoras das boas novas e elas deverão levar as boas novas para outras pessoas. Eu deixo aí um pequeno livrinho, o livrinho das cores, tudo que eles aprenderam, para que possa ser dobrado, tem tanto colorido como para colorir em preto e branco. Você pode baixar, se você já quiser levar colorido, é só fazer a dobradura no meio da folha A4, vai ficar um livrinho assim, depois você vai dobrar em forma de gaita e vai se tornar o livrinho das cores, onde todos esses principais versículos sobre a doutrina da salvação, você pode já oferecer para que o seu aluno dê para outro colega e também faça a evangelização como um pequeno discípulo. Bem, a vida agora segue normal. Você continua brincando, você é criança, estuda. A diferença é que agora você é um pequeno discípulo, com novas prioridades, para usar o seu tempo de forma prudente, escolhendo aquilo que edifica espiritualmente, fazendo parte de uma nova família, a família de Deus, a igreja. Então você vai conversar com o seu aluno sobre as responsabilidades que pesam de conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus tem dois caminhos, a salvação como a condenação, porque agora não somos mais ignorantes, não ignoramos a verdade e nem o caminho, porque o único caminho é Jesus Cristo. Professor, ore por seus alunos, porque agora encerrou todas as lições. Se você vê que algum aluno não teve bom aproveitamento, ele não poderá seguir, então, para a formatura. Ou você, então, faça reforços com a família, né? Faça mais algumas aulas para que ele possa dar razão da sua fé de tudo que aprendeu aí durante essas 8 lições. Nós aqui na aula passada já falamos um pouco sobre como poderá ser feito a sua formatura. Nós deixamos aqui um modelinho de convite para você preencher e também de certificado. Você pode baixar
Como eu já disse, aí abaixo a esse vídeo há um link que você pode ir para as nossas pastas, onde estão todo o material sugerido. Mas eu trago aqui também uma sugestão de uniforme de TNT, de capelo de papel, bem simples de fazer, e também um certificado para você completar. Mas, professora, eu deixei aqui um roteiro em forma de Word para você imprimir e preencher conforme a realidade da tua igreja. É um roteiro da sessão solene de formatura. Como abrir, como ter um mestre de cerimônia, o que fazer, como as crianças vão entrar e o que falar durante essa cerimônia. Você pode usufruir das nossas ideias e, se você tiver uma ideia melhor, compartilhe conosco, porque assim poderemos aqui avaliar o que temos e até melhorar, para que possamos dar a razão da nossa fé e fazer uma grande formatura como aqui nós fazemos na nossa igreja. Foi muito bom ter vocês neste ciclo de Discipulado Kids. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe os teus alunos em tudo que aprenderam e possa ter frutificação contínua, porque estamos crescendo na palavra do Senhor, que eles possam ser verdinhos, sempre ser vivos, né? Não ter sequidão na sua alma, não ter solidão, porque Deus está sempre conosco, nos ama e está interessado em estar com os seus discípulos, aqui e no céu. Ele mesmo disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei um que ficará com vocês todos os dias e vos ensinará tudo, tudo que vocês precisam aprender e vos fará lembrar tudo o que eu falei. O Espírito de Deus está entre nós, não estamos só, mas o melhor, nós somos casa onde Ele habita. E Ele ainda diz que um dia nos recolherá para que todos juntos possamos estar com Ele, o Pai. Nós, com o seu Espírito, estamos aqui dizendo que vale a pena ser um discípulo de Jesus. Professor, muito obrigado pelo teu esforço e também por ter nos acompanhado nessa jornada. Acompanhe aqui no nosso canal outras aulas que teremos sobre discipulado 2 e 3. Muito obrigado, que Cristo fique na tua vida para todos sempre e te abençoe. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus. Até lá!